eu vou estar no estandarte, todo carnaval, independente de onde eu estiver, né? Eu vou correr, vou pegar um avião, um ônibus, um barco, o que for, mas eu tenho que estar no Rio de Janeiro, compondo esse júri e fazendo parte dessa festa de forma política, né? Não sei se vou à avenida ainda para ver, eu gosto muito de ver. O que eu sei que eu vou fazer, o único programa certo que eu tenho de momento, a minha filha mais velha vai desfilar numa das escolas mirins, e talvez a caçula também. Eu vou junto lá acompanhar e fazer acontecer, que a gente gosta muito e quer passar adiante. Eu desfilo na Mangueira, né? Esse ano eu venho com a ala das crianças. Pela minha idade, eu não tenho mais preparo físico para estar no meio do bolo, tá? E gosto muito, e já fiz isso durante uns 40 anos. Eu vou estar junto, não no meio, mas vou estar junto, aqui na Cidade Alta, no Campo Grande. Pensar a potência do carnaval, eu gosto de pensar em 2 prismas, né? O prisma da festa em si, ou seja, o quanto que é uma festa que subverte a noção de espaço e tempo. Né? A gente tem um tempo cronológico marcado pelo trabalho, né? Pelo tempo do capital, da produção, né? E o carnaval ele já dá essa quebrada, né? Ele já subverte ali aquele momento onde você vai perder um pouco a noção do tempo, onde você vai viver uma folia de 4 dias, onde você não sabe o que é dia, o que é noite, você acorda, não está perguntando que horas são. Então, assim, existe essa subversão, né, do espaço e do tempo. Essa subversão, ela tem uma relação também com o corpo, esse corpo dançante, esse corpo que incorpora na avenida, que incorpora nos bloquinhos, sabe? Que escuta o som de um tambor e que responde. Mesmo que você não saiba a letra, mesmo que você não esteja cantando, assim, o corpo ele vai falando, né? Então tem a dimensão da festa em si, que eu gosto muito de chamar a atenção, que é a dimensão de quando a gente equaliza, digamos assim, um sofrimento, né? Parece que tudo parou um pouco, né? Aliás, não é à toa que temos essa máxima do ano começa depois do carnaval, né? A festa em que os desiguais se encontram e confrontam. É isso que faz o Carnaval de Salvador ser fascinante. Você tem os polos mais desiguais, mais diferentes, próximos. Mesmo os camarotes, eles todos estão junto de onde passa todo mundo. Ninguém faz um camarote distante. Tem que estar ali junto. Eu olhei, no caso do livro, para 1919, né, que foi o carnaval pós-pandêmico. Mas ali você vê traços, né, de um carnaval que já estava estabelecido há alguns anos, né, mas nessa escala, né, numa escala de pessoas muito diferentes se encontrando, se cruzando, fazendo os seus carnavais, às vezes na mesma avenida ou em locais próximos, e cada um trazendo a sua expressão para o mesmo conjunto de ruas. A partir do momento que o carnaval brasileiro ganha essa escala, eu acho que a gente começa a ter algo significativamente diferente de qualquer outro carnaval, que não é mais apenas um desfile, não era apenas um encontro de mascarados, não, mas era uma série de grupos, indivíduos também, mas sobretudo de grupos, pequenos grupos e grandes grupos, fazendo eles mesmos os seus cortejos e os seus caminhos. E a gente foi se acostumando com isso. A gente tem mais de um século de experiência com esse tipo de encontro em massa, né? E eu acho que acaba potencializando o efeito catártico que o carnaval tem. Eu gosto muito de chamar a atenção, que é a dimensão do trabalho. Quando eu chamo a atenção para a dimensão da festa, claro que a festa, ela abrange todo mundo, quem está dentro, quem está fora, quem está do outro lado, tanto quanto quem está do lado do trabalho. Essa dimensão, ela perpassa todos. Mas existe uma galera que carrega o piano, né? Eu gosto de chamar a atenção para isso. Então, assim, quem trabalha com carnaval, quem está nos bastidores, né? Quem vive o carnaval o ano todo, né? Tem, assim, uma dimensão de trabalho que é muito importante. Se a gente for pensar carnaval, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, Rio, São Paulo, Salvador, Recife, né? Gente, o carnaval ele é de um potencial turístico. Na verdade, todo mundo fala economia criativa do carnaval, todo mundo fala da questão do que isso tudo gera, do que isso tudo traz, essa coisa toda,
Mas, na verdade, fala tudo isso no período do carnaval, porque depois, quando passa o carnaval, todo mundo esquece, acabou, só vai pensar no carnaval daqui a um ano. E essa economia, ela gira 365 dias. Essa economia, ela funciona e ela permite que muitos profissionais tenham a sua renda mensal vindo dessa economia. Então, essa economia ela não pode parar. Ela tem que ser alimentada, movimentada. E eu acho que na pandemia, os governantes e os gestores mesmo de empresa privada puderam prestar um pouco mais de atenção nisso. Então, eu acho que é um divisor de águas e, apesar de todo o sacrifício que ainda temos nessa retomada, eu acho que a gente tem um olhar mais especial para o setor dessa economia do carnaval. A gente consegue analisar toda uma sociedade com o carnaval. E você consegue entender toda uma sociedade, por exemplo, numa letra de um samba enredo, o espetáculo mesmo que se leva para a avenida, né? A escolha das fantasias, a escolha de alegoria, a escolha de carros, o enredo, o que se decidiu contar, né? Então a escola de samba ela consegue reunir aquilo ali e consegue devolver de forma lúdica uma história para uma população que às vezes não vai ler no livro. Além de tudo que você levaria na fantasia individual, na fantasia do grupo, você está desdobrando uma história para alguém ver, às vezes para quem está desfilando mesmo ver. O carnaval brasileiro te dá mais possibilidade de leitura, porque ele mesmo conta histórias. Boa noite, moça! Boa noite, moço! Aqui na terra é nosso templo de fé. Fala, Magedé! Faísca da cabaça de bar. Da gira, bombo, gira, louvaiá. Caboclo, andarilho, mensageiro. Meu povo firma ponto no deiro. A voz de Palmares, subia que vai. Exu. As escolas descobriram que, através de seus sambas, elas podiam discutir políticas públicas, política mesmo, entendeu? E reivindicações. O carnaval, ele é um espaço, uma festa, é um espetáculo político, mas altamente democrático. E hoje, diferente de anos atrás, que era muito censurado, não podia cantar, não podia fazer, mas hoje pode. E os grandes compositores, os poetas, sabem qual é o caminho. Eu acho que é um grande canal de comunicação e de alerta, não só para a sociedade, mas como para os gestores públicos e para o ensinamento dos jovens também, porque através dos jovens a gente forma, né, os nossos futuros dirigentes, os empreendedores, os empresários, para que eles conheçam a realidade de um Brasil. Eu não estou nem falando só do Rio de Janeiro, mas de um Brasil, e um Brasil verdadeiro, tá? Não um Brasil que não existe. Que nada é mais político do que você botar o pobre, o oprimido, o portador de deficiência no meio da rua. Então é muito importante. Embora seja um carnaval na época dele, né, que é no mês de fevereiro, nenhum carnaval daqui para frente vai ser igual da pandemia para trás. As empresas, né, que lidam com o carnaval reduziram mais algumas atividades, né? Justamente por conta do que aconteceu. As empresas estão se readaptando, né? Algumas empresas não voltaram ainda no normal do mercado, porque o baque foi muito grande, e isso reflete no nosso trabalho, reflete muito no carnaval. Mas só o fato de ter o carnaval, de ser na data certa, porque não ser na data certa traz um impacto muito grande das pessoas que vêm de fora, que se programam para assistir o espetáculo. E essas pessoas são os consumidores, são as pessoas que, na verdade, sustentam, né, alimentam os segmentos da gastronomia, hotelaria, o transporte, né?
e todos os serviços que nós oferecemos na cidade. Interromper isso por causa da pandemia, tá? E em meio a processos muito traumáticos, em que o discurso da violência ocupou muito espaço midiático, foi muito duro, porque o carnaval é violento também, a sociedade é violenta, o mundo é violento, o carnaval não pode ser uma dinâmica de grupo, né? Serve também, essa festa, para extravasar. Então, você ficar com isso retido, contido, faz com que você tenha uma explosão agora. Então, assim, as pessoas só falam nisso. O que existe no Carnaval de 1919, eu acho que eu posso separar em duas vertentes. Uma de contexto e uma outra analítica dos elementos desse Carnaval. Num aspecto de contexto, eu diria que assim, o contexto que aquele Carnaval se passou, doença, pós-guerra, um pequeno alívio na situação econômica do Brasil que não era boa naquele momento, o acúmulo de carnavais prejudicados por vários fatores, isso fez esse carnaval ser grande. Nunca a comparação vai ser perfeita, né? Porque, assim, por um lado, o carnaval de 2022 foi fora de época, não foi o primeiro carnaval fora de época no Brasil, já houve outros carnavais fora de época. Aí eu acho que vão ser lidos em conjunto, os dois carnavais, 22 e 23, com o fato de que, assim, se você ampliar o leque, né, é importante ampliar o leque, porque 22, ele foi muito dominado, Carnaval de Abril, fora de época, muito dominado, sobretudo na mídia, pelas escolas de samba, Rio e São Paulo, e alguns grupos que saíram na rua, saíram praticamente sem apoio do poder público. Em 22, você vai ter a volta do Carnaval de rua, Recife, Olinda, Salvador, que esses de fato ficaram vazios. Não teve trio que desfilou, como teve escola que desfilou em abril de 22. As grandes capitais tomadas pelo Carnaval, essa é a chave de 23, que tem o diferencial ainda de ser um Carnaval pós-eleitoral, né? Que eu acho que isso vai informar muito tanto o sentimento das pessoas, mas também esse contar que faz parte do Carnaval brasileiro. Brasil, vem comigo, Mangueira.